Sabe, todo produto que a gente compra, não importa se é uma latinha de refrigerante ou um carro, tem um tipo de roteiro secreto. É isso mesmo. Existe um plano quase invisível que define toda a jornada dele até chegar na nossa mão. E é exatamente esse plano que a gente vai desvendar agora. Essa é a grande pergunta, né? Por que a gente acha um refrigerante em qualquer esquina, mas para comprar um carro específico, tem que ir até uma concessionária? A resposta, olha, vai muito além do preço. Ela está escondida na própria essência do produto, no que a gente pode chamar de DNA logístico dele. E é esse código que nós vamos decifrar juntos. E o ponto de partida é um princípio fundamental. Na logística, quem manda é o produto, não o contrário. São as características dele, o peso, o volume, o valor, a forma, que ditam todas as regras do jogo, do momento em que ele sai da fábrica até chegar na prateleira. E só para a gente ficar na mesma página, quando falamos em produto aqui, estamos falando de bens físicos, coisas que a gente pode pegar, tocar, sabe? Porque são justamente essas qualidades palpáveis que formam as peças-chave desse enorme quebra-cabeça que é a logística. Ok, com esse princípio em mente, vamos dar um passo adiante. Para entender a jornada de um produto, a gente precisa primeiro olhar para como nós, consumidores, agimos. O jeito que a gente compra algo define tudo, e isso nos leva a três classificações que são essenciais. Vamos começar com os bens de conveniência. Pensa aí numa barra de chocolate, num sabonete, ou, para quem tem mais de 30, num chiclete Plock com figurinha. São aquelas coisas que a gente compra com muita frequência, quase no automático, sem pensar muito. É a típica compra por impulso, ali do lado do caixa do mercado. E olha só a consequência disso para a logística. Para esse chocolate estar sempre ali, fácil, na padaria, no posto ou no supermercado, a distribuição tem que ser gigantesca, super espalhada. Isso exige um nível de serviço impecável e, claro, custa muito caro. Esse custo logístico pode chegar a representar 1/3 do preço que a gente paga pelo produto. Agora, vamos subir um degrau. Chegamos nos bens de comparação. Aqui, a história muda completamente. Já não é mais um impulso, é uma escolha. A gente está falando de um tênis novo, um smartphone, uma geladeira. São itens que fazem a gente parar, pesquisar, comparar preço, qualidade, tudo. E como o consumidor está disposto a pesquisar, a ir num shopping, a visitar vários sites, as empresas não precisam ter esses produtos em cada esquina. A distribuição se torna mais seletiva. Isso quer dizer menos lojas, menos estoque espalhado por aí, e o resultado, um custo logístico bem mais razoável. E, finalmente, no topo, temos os bens de especialidade. Pensa num carro customizado, num disco de vinil raríssimo ou numa edição limitada daquele seu boneco de coleção. Aqui, a pessoa não quer só um produto, ela quer aquele produto, de aquela marca específica. E ela vai até o fim do mundo se precisar para conseguir. E o mais interessante é colocar esses dois extremos lado a lado. Com um bem de conveniência, a nossa fidelidade é com a loja. Se não tem o refrigerante da marca A na padaria da esquina, a gente leva o da B, sem problema. Já com o bem de especialidade, a fidelidade é total com a marca. E essa lealdade muda tudo, porque a empresa não precisa estar em todo lugar. Isso simplifica a distribuição e, claro, deixa tudo muito mais barato. Olha, e essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. Repara na relação direta. Quanto menos esforço o cliente está disposto a fazer, mais alto é o custo logístico para a empresa. É uma gangorra perfeita. No fim das contas, a nossa preguiça de procurar ou a nossa conveniência tem um preço. Mas calma, a história não acaba aqui. A classificação de um produto não é uma sentença para a vida toda. Assim como nós, os produtos também têm uma biografia, com começo, meio e fim. E as necessidades logísticas dele mudam drasticamente ao longo dessa jornada. É quase uma peça de teatro, dividida em 4 atos. Pensa, por exemplo, na história do DVD. Ele teve sua introdução, seu crescimento, o auge da maturidade e, bem, a gente sabe como essa história acabou. Vamos acompanhar essa biografia logística. Ato 1, a introdução. Lembra quando o DVD surgiu? Era caro, uma novidade, e ninguém sabia se ia pegar. As vendas, como o gráfico mostra, eram baixas, então a logística era super cautelosa. O estoque ficava centralizado, com distribuição para pouquíssimas lojas. O objetivo era testar o mercado sem arriscar encher o depósito com algo que podia encalhar. Ato 2, o crescimento. E então, o negócio explodiu. O público amou o DVD. As vendas dispararam, como a gente vê na curva subindo. E aí, meu amigo, a logística vira um caos controlado. O desafio era gigantesco. Como tirar o produto de poucas lojas e espalhar pelo país inteiro para as prateleiras de supermercados, locadoras e fazer isso rápido para aproveitar o boom? Ato 3.
a maturidade. O DVD virou padrão, todo mundo tinha em casa. As vendas atingiram o pico e se estabilizaram ali, como mostra o platô no gráfico. Nessa fase, a logística se torna uma ciência da eficiência. A rede já está toda montada e o foco é fazer tudo funcionar como um reloginho, otimizando custos e garantindo que o lançamento da semana estivesse em todo lugar. E o ato final, que a gente viu de camarote, o declínio. O streaming chegou com tudo e a curva de vendas do DVD despencou. A logística, que antes só crescia, agora precisa fazer o caminho de volta, de forma inteligente. A rede de distribuição encolhe, os estoques são liquidados e o produto some das grandes lojas para sobreviver só em alguns nichos, como lojas para colecionadores. É o fim de uma era, perfeitamente espelhado na logística. E essa citação resume a ideia de forma brilhante. Logística não é uma coisa que você arruma uma vez e esquece. É um sistema vivo que precisa respirar e se adaptar constantemente ao momento que o produto está vivendo. E assim a gente chega ao grande final. Vamos juntar essas duas peças do quebra-cabeça, a classificação pelo consumo e o ciclo de vida. Juntas, elas se tornam uma ferramenta de estratégia muito poderosa. Então, a lógica é como um diagnóstico em 3 passos. Primeiro, identifique como as pessoas compram esse produto. É por conveniência ou é uma especialidade? Segundo, determine o momento. Ele está nascendo, crescendo, está no auge ou já envelhecendo? E terceiro, com essas duas informações na mão, aí sim você desenha a rede de distribuição perfeita. Não para sempre, mas para o agora. E essa é a grande sacada. A melhor logística não é aquela que apaga incêndios, mas aquela que prevê onde o fogo pode começar. Ao entender o DNA de um produto, as empresas conseguem antecipar as necessidades, planejar o futuro, economizar uma grana e, o mais importante, deixar quem compra satisfeito. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se a gente olhar para os produtos que usamos todos os dias, quais deles estão no auge da maturidade e quais, quem sabe, já começaram aquela jornada silenciosa em direção ao declínio? A resposta, pode ter certeza, está escondida nesse roteiro secreto de cada um deles.